Quem aqui costuma assistir, ouvir, acompanhar as notícias? Quem costuma, de alguma forma, acompanhar as notícias? Eu tenho uma pergunta para você. Qual a notícia esta semana que você percebeu está ligada às profecias bíblicas? Você percebeu nas notícias esta semana alguma notícia ligada às profecias sobre o final dos tempos? Alguém percebeu? Alguém pode me dizer? Olha só. Número de cristãos que não notaram esta semana nenhuma notícia relacionada ao final dos tempos, nem se eles assistiram. Qual a quantidade de cristãos? 99,9%. Mais ou menos. É uma estimativa, mas pelas mãos que eu pedi para levantar, eu já pude ver que essa estimativa está correta. Que os cristãos, estou falando dos cristãos, nem dá para falar dos incrédulos, dos cristãos que assistiram, acompanharam as notícias esta semana, mesmo aqueles que ouviram esta notícia que eu vou falar daqui a pouco, que tem tudo a ver com o final dos tempos, com as profecias bíblicas do final dos tempos, 99,9% dos cristãos não saberiam dizer que essa notícia tinha a ver com alguma profecia da palavra de Deus. Isso mostra para você o nível de cegueira espiritual que existe não fora da igreja, mas dentro da igreja. Dentro da igreja. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos cristãos está preocupada com alguma coisa relacionada à sua vida terrena. Está mais preocupado com o seu dia a dia, com o que vai comer, beber, vestir, pagar, fazer, do que necessariamente com a alma, com as coisas espirituais. E por isso, eles estão fora de sintonia. Eles estão vendo os sinais dos tempos diante dos olhos, debaixo do próprio nariz, e não estão enxergando. E isso é trágico. Por quê? Porque estes cristãos serão surpreendidos com a volta de Jesus ou com a morte. Serão pegos de surpresa e não estarão preparados para este momento e poderão perder a salvação. O Senhor Jesus disse que nós temos que viver a nossa vida em estado de vigilância constante, como quem vigia a sua casa, como quem guarda a sua casa, se precavendo da eventual chegada de um ladrão, a eventual visita de um ladrão. Eu tenho certeza que à noite você tranca a sua casa antes de dormir. Você verifica se as portas estão trancadas, se as janelas estão fechadas, se o portão está trancado. Você verifica se você estacionou o seu carro aqui no templo. Você está na casa de Deus, mas você fez questão de ver que o seu carro estava fechado, trancado. Por quê? Porque é o seu bem. Você pensa, bom, se tiver algum ladrão por aqui, eu não vou facilitar. Jesus disse que essa mesma vigilância tem que acontecer com respeito à nossa alma, à nossa vida espiritual, com respeito ao final dos tempos que nós estamos vivendo hoje. E você vai saber, através desse estudo do Apocalipse, que nós estamos iniciando, você vai saber por que nós estamos no final dos tempos, segundo as profecias bíblicas. Para você não ficar dormindo, para você não ser pego de surpresa, você tem que estar alerta, os seus olhos têm que ser abertos
Você tem que ser uma pessoa espiritual, para você olhar as coisas do mundo com olhos espirituais, entender as notícias com olhos espirituais, e não como uma pessoa qualquer deste mundo. Amém? Nós vamos então dar a você o estudo de hoje. Os levitas vão passar aí e vão dar para você esta aula que nós vamos acompanhar hoje. Receba, por favor, não leia, mantenha ela dobrada na sua mão, que a gente vai acompanhar juntos aqui. Enquanto você recebe, vamos cantando, continuando a cantar esta canção. Já ouço rumores de guerras, parece um vale de lágrimas, o amor se esfriando na terra, conforme diz a tua palavra. No peito um coração de pedra, irmão combatendo irmão. Esse é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Já posso ver os seus sinais. Ele vem pra me levar a um lugar de paz. Ele vem, já posso ver os seus sinais. Ele vem pra me levar a um lugar de paz. quem não recebeu ainda? Quem não recebeu, por favor, levitas, vamos bem rapidamente. Já vai chegar aí o estudo. Continuando, por favor. Homens brincando de Deus, querendo fazer os seus clones, se falam em guerrear nas estrelas, enquanto outros morrem de fome. Deus fala a esses homens de novo e mostra o caminho da paz. Ilumina os seus pensamentos com teu olhar de paz. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Já posso ver os seus sinais. Ele vem pra me levar a um lugar de paz. gostaria que os levitas não dessem a pasta, não pedi para dar pasta, eu só pedi para dar a folha. Por favor, dê somente a folha, tá bom? Levitas. Quem falta receber ainda? Muito bem. Então vamos consultar uma pergunta. Eu não sei se você já ouviu dos antigos esta questão: a terra vai acabar em fogo? Eu não sei se você se lembra. Eu lembro quando eu era criança, os antigos, nossos avós, falavam muito sobre isso, que a terra iria acabar em fogo, que da primeira vez a terra foi extinta, não a terra, mas a humanidade foi extinta pela água, pelo dilúvio, e que da próxima vez que a terra for extinta, será pelo fogo. Isso tem algum fundamento bíblico? Nós vamos descobrir hoje. Amém? Vamos então à folha aí agora. Como o mundo irá acabar? Se há uma coisa que a comunidade científica concorda, é que o planeta Terra tem data de validade. Astrônomos, biólogos, físicos, geólogos, cientistas nucleares, agrônomos, entre outros, projetam as possibilidades e probabilidades de acontecimentos que poderão definitivamente encerrar a vida na Terra. Apenas alguns exemplos. As ameaças de uma guerra nuclear. Essas ameaças, desde que, olhe para mim, por favor, desde que em 1945 os Estados Unidos jogou a primeira bomba nuclear lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão,
há esta corrida nuclear e esta ameaça, a ameaça de uma guerra nuclear. Você pode ter certeza de que uma terceira guerra mundial não deixará este planeta do jeito que está. Não deixará. E nós tivemos uma prévia disso em 1945, quando, com aquela bomba atômica, a cidade literalmente se derreteu. A cidade foi derretida. A cidade evaporou, uma cidade inteira evaporou, derretida com o calor de uma bomba atômica. E hoje nós temos várias potências mundiais, muitas delas potências com governos instáveis, governos radicais, como o Irã, como Coreia do Norte, governos radicais que seguem fazendo testes e se preparando para um eventual uso dessas armas nucleares. Então nós temos ameaças de uma guerra nuclear, colisão de algum astro com a Terra, o que você já deve ter visto em filmes. Isso não é especulação, os astrônomos dizem que isso é só uma questão de tempo, que a Terra seja atingida por algum astro do espaço. Pragas, doenças e fome, falta de comida, falta de água. Os investidores, se você tem contato com investidores no mundo financeiro, já se fala há algum tempo no mundo financeiro que a comodidade mais preciosa daqui a alguns anos será a água. E nós temos hoje empresas investindo pesado na água, porque a água ela está se tornando mais rara. E você pode imaginar as consequências de um planeta sem água. Alterações ambientais, desastres naturais e ecológicos, tempestades solares. A tempestade solar, algo que nós vamos ver daqui a um tempo na aula, ela é um fenômeno que acontece todo o tempo no Sol. O nosso Sol, que está a mais ou menos 90 milhões de milhas de distância de nós, ele passa por tempestades solares, são explosões de um calor que você pode imaginar, um calor altíssimo. E essas explosões são lançadas no espaço. Essas chamadas tempestades solares são lançadas no espaço, e muitas delas vêm em direção à Terra. Só que a Terra tem um campo magnético, uma força magnética, como se fosse um escudo invisível, que faz com que essa tempestade solar chegue até a Terra e passe ao redor dela. Esse campo magnético faz a tempestade solar passar e não atingir a Terra. É como se fosse, de fato, uma proteção invisível, uma proteção divina. Por causa desse campo magnético, essa tempestade solar não atinge a Terra. Mas, algumas vezes, acontece de haver buracos neste campo magnético. E já aconteceu em 1989 no Canadá e também no século passado, quando uma tempestade solar ultrapassou, vazou o campo magnético. E as consequências foram desastrosas. Tudo parou na cidade, lá em Ontário, no Canadá. Tudo parou, tudo parou de funcionar. E ninguém sabia por quê. Mas nós vamos visitar isso, inclusive eu vou mostrar vídeos para você a respeito dessas tempestades solares, que também trariam para a Terra um desastre sem medidas, e que não há o que fazer a respeito disso, para impedir isso. O ser humano não pode fazer nada
para impedir isso de acontecer. Bom, isso são coisas que a comunidade científica lida todo o tempo. Todas as circunstâncias já existem para que as catástrofes acima e outras aconteçam. O que os cientistas e governantes estão fazendo a respeito? Uma notícia que passou despercebida pela maioria esta semana, outubro de 2016, na verdade, na última terça-feira, foi o anúncio do presidente Barack Obama sobre os planos da Agência Espacial Americana, NASA, de habitar o planeta Marte até 2030, daqui a apenas 13 anos. A pergunta é, por que gastar centenas de bilhões de dólares numa missão quase impossível que enviará pessoas para outro planeta sem expectativas de retorno? Vamos colocar essa notícia, por favor, para você acompanhar. Em um artigo escrito para o site da rede de TV CNN, Barack Obama disse que o país irá trabalhar nos próximos 15 anos em parceria com o setor privado para desenvolver foguetes capazes de transportar astronautas em missões de longo prazo e trazê-los de volta à Terra com segurança. Ainda nesta semana, cientistas, engenheiros e estudantes americanos se reunirão para discutir formas para avançar na missão até o planeta vermelho. O presidente revelou que 1.000 empresas dos Estados Unidos já trabalham em projetos com iniciativas espaciais. Quem viu essa notícia essa semana? Pois é, talvez você tenha visto, talvez não, mas você provavelmente não conectou os pontinhos. Vamos entender aqui. Então, novamente, a pergunta é, por que gastar centenas de bilhões de dólares numa missão quase impossível que enviará pessoas para outro planeta sem expectativas de retorno? A razão que você não ouvirá publicamente de cientistas e governantes é: a única garantia de sobrevivência da espécie humana é abandonar o planeta Terra e encontrar outro lugar para viver. Segundo Obama, as missões para Marte irão nos ensinar como humanos poderão viver onde? Longe da Terra. Ele disse ali na notícia, ela disse na notícia que eles planejam enviar e trazer com segurança de volta à Terra. Na verdade, a intenção é ir e não voltar mais. Porque eles já sabem, os cientistas já sabem, e as autoridades, as mais altas autoridades já sabem que este planeta está condenado. Este planeta tem data de validade. A vida não será sustentável mais neste planeta. E isso, nós não estamos falando necessariamente daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Certas coisas podem acontecer a qualquer momento. A qualquer momento pode haver uma guerra nuclear. A qualquer momento pode haver a tempestade solar. A falta de água provavelmente não vai acontecer amanhã. Mas nós tivemos uma prévia disso aqui em São Paulo, com a água aqui, as nossas reservas de água aqui, quase chegando à exaustão. Sim ou não? Você se lembra dessa época, sim ou não? Pois é. Então, você tem as circunstâncias já aí apropriadas para isso. E os estudiosos, eles sabem disso. Por isso, eles vão investir centenas de bilhões de dólares, não para melhorar a Terra, porque as pessoas, qualquer pessoa com meio cérebro funcionando, vai pensar, peraí, por que gastar bilhões de dólares em experimentos, em missões para um outro planeta, sem garantia nenhuma que vai funcionar, ao invés de pegar esse mesmo dinheiro e investir para melhorar a vida das pessoas aqui na Terra? Por que não fazer isso? Não faz sentido? Sim ou não? Ora, é muito melhor pegar esses bilhões e investir nos países subdesenvolvidos, investir em educação e tudo mais. Mas o que eles sabem e não dizem é que vai ser dinheiro jogado fora, porque essa terra não vai prevalecer.
essa terra vai acabar, esse planeta vai se tornar inabitável, vai parar de existir. É isso que eles já sabem. Por isso, a busca por outros planetas, por outros lugares alternativos para onde eles podem enviar pessoas para manter a raça humana na sobrevivência é prioridade para eles. Isso já está acontecendo hoje. Então, continuando aí. Segundo Obama, já falamos, né? As missões para Marte irão nos ensinar como humanos poderão viver longe da Terra. Não seria mais proveitoso investir todo esse dinheiro na melhoria de vida na Terra? Não, se a conclusão dos cientistas é que, a qualquer momento, nosso planeta pode cessar de existir ou se tornar inabitável. Agora vamos ver o que isso tem a ver com a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito disso? As projeções científicas validam o que a Bíblia já diz há milhares de anos, que este mundo, sim, acabará em fogo. O próprio Senhor Jesus afirmou ao falar do final dos tempos: eu vim para quê? Para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Agora, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Lá no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3. Todo domingo, nesse estudo, procure trazer a sua Bíblia, por favor. Para você acompanhar. Para você não comer na minha mão. Para você aprender a manusear a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 3 também, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, falando do final dos tempos, virão quem? Escarnecedores, gozadores, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é uma palavra antiga que significa desejo, que andando segundo os seus próprios desejos, seus próprios prazeres, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, provavelmente até aqui, enquanto eu estou falando dessas notícias, enquanto eu estou falando desses temas, é possível que aqui no nosso meio agora haja escarnecedores, haja pessoas, especialmente jovens, pessoas que me ouvem falar sobre isso e ficam rindo assim, ó. Rindo, achando que isso aqui é uma piada, achando que nós estamos querendo assustar as pessoas, que nós estamos contando uma história, enfim. Escarnecedores. A Bíblia já falava, você que estava aí rindo, a Bíblia já falou de você aqui. Há 2000 anos atrás, o Espírito Santo falou de você. Falou de pessoas como você que iriam escarnecer, iriam gozar, iriam fazer piadas, iriam tirar sarro dos cristãos com respeito à vinda do Senhor Jesus e o final dos tempos. Iriam dizer assim: cadê as profecias? Onde é que estão? O mundo continua aí, o mundo está vivendo, as pessoas estão vivendo, o mundo segue, a vida segue. Não aconteceu nada do que vocês falaram que ia acontecer. Jesus falou que haveria pessoas assim, escarnecedoras. Então, quando alguém escarnecer, lembre-se dessa palavra aqui, que essas pessoas também já foram profetizadas aqui nas Escrituras. Versículo 4. Versículo 5. E eles voluntariamente
quer dizer, da própria vontade, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com o quê? Com as águas do dilúvio. Então, faz referência lá atrás, quando o mundo daquela época, dos dias de Noé, pereceu, coberto com as águas do dilúvio. Quer dizer, o mundo pereceu através das águas do dilúvio. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para quê? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, preste atenção, aquela história que os antigos nos contaram, que muitos de vocês aqui devem ter ouvido, que inicialmente o mundo acabou em água, mas da próxima vez iria acabar em fogo, tem base bíblica, está aqui escrito. Porque o que está dizendo, o que nós acabamos de ler, é que da mesma forma que pela palavra de Deus, que veio a Noé, quando Noé ouviu a palavra de Deus, dizendo para ele, Noé, faz a tua arca, construa uma arca, assim, 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 porque eu enviarei chuva abundante sobre a terra, e toda a vida perecerá, exceto os que estiverem na arca. Assim como a palavra de Deus para Noé se cumpriu com respeito ao fim deste mundo pela água, está escrito que o céu e a terra se guardam, estão aguardando o momento em que pelo fogo e pela mesma palavra, quer dizer, ela não falhou lá atrás com respeito à água, ela não vai falhar agora com respeito ao fogo, eles aguardam o juízo que virá através do quê? Do fogo. É a palavra de Deus que diz isso. Não é homem, não é profeta, não é pastor, não é bispo, é o próprio Espírito de Deus que garante que isso vai acontecer. E isso aqui, lembre-se, isso aqui há quase 2000 anos foi profetizado. Antes de alguém sonhar com bomba atômica, antes de alguém sonhar com tempestade solar, antes de alguém imaginar que haveria a possibilidade da Terra se chocar com outro astro, antes de qualquer ser humano da altura, por causa da ciência limitada, saber como isso poderia acontecer, mas já foi profetizado lá. O que a ciência hoje já confirma como possível cientificamente, a Bíblia já falava 2000 anos atrás. E é o que você vai ver inúmeras vezes através deste estudo, o que você vai se surpreender é quão atual a Bíblia é. E que não haveria como homens simples, como Pedro. Pedro, a Bíblia diz que era um homem iletrado. Pedro era semi-analfabeto. Não havia como homens comuns, como os que escreveram as Escrituras inspirados por Deus, saberem dos acontecimentos de milhares de anos à frente. Não havia como, a não ser que esses acontecimentos foram revelados a eles através do Espírito de Deus. Amém? Então, continuando aqui, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como o quê? 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quer dizer, o tempo que Deus dá,
O tempo que Deus dá é para dar chance às pessoas de o quê? Se arrependerem. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Os céus passarão com grande estrondo. Grande estrondo. Imagine o barulho de uma bomba. O barulho, o estrondo de uma bomba. O estrondo de uma catástrofe natural, de um astro chocando-se com a Terra, de uma tempestade solar chegando nesse planeta. Imagine o barulho, o estrondo que vai acontecer. O estrondo. Que tem gente que vai morrer do coração só na hora de ouvir, que dirá dos efeitos dessa catástrofe. E os elementos, o quê? Ardendo. Ardendo remete a quê? Fogo, não é isso? Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se o quê? Queimarão. Como é que pode elementos se desfazer? Como é que pode os elementos se desfazer, as obras se queimar, se não por uma energia, uma catástrofe tão grande que nada vai ficar de pé, nada vai resistir. Então isso aqui é possível através de uma bomba atômica, por exemplo. Isso é possível. E já estava profetizado. Havendo, pois, aí ele vem concluindo, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, quer dizer, já que tudo que a gente vê vai acabar, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o quê? A justiça. Amém? Quer dizer, aqueles que, olhem para mim, por favor, aqueles que estão nesta fé, aqueles que seguem a palavra de Deus, que aguardam um novo céu e nova terra, onde habitam a justiça, estes é que serão salvos. Eles não passarão por isto aqui. Você não precisa estar aqui nesta terra quando ela pegar fogo. Você não precisa estar aqui. Se você seguir as palavras do Senhor Jesus. E você vai saber o que vai acontecer daqui, deste dia, até o dia em que essa terra pegar fogo, o que o Apocalipse fala a respeito desses dias finais. Você vai saber, para você não ficar por fora e se guiar pelos acontecimentos que estão aí. Jesus disse assim para os fariseus uma vez, ele disse assim, vocês sabem olhar para o céu e se tiver nuvens carregadas, vocês dizem, vai chover. E se à noite vocês olham e o céu está limpo, vocês dizem, amanhã vai fazer sol. E ele disse, tolos, vocês sabem ler os sinais da atmosfera, do clima, e não sabem ver os sinais desse tempo, desta época? Vocês não sabem ler os sinais do fim dos tempos? Você precisa aprender a descobrir, a detectar esses sinais. Amém? E os seus olhos vão ser abertos através deste estudo aqui. Para você não ser uma pessoa carnal. Para você não ser uma pessoa que vai se deixar levar pela onda deste mundo, que vai sempre satirizar, ridicularizar, sempre vai gozar daqueles que são da fé. Saiba disso. Você é uma pessoa da fé
se você viver a fé bíblica, os seus amigos, os seus colegas, as pessoas na escola, as pessoas incrédulas, sempre vão satirizar, ridicularizar a sua fé. Como a Bíblia falou aqui dos escarnecedores. Ah, fulano, você acredita em Apocalipse, você acredita nisso, você acredita naquilo. Sempre vão satirizar. E você não deve ficar tentando debater com essas pessoas, porque o interesse delas não é a verdade. Você tem que guardar a sua fé e se preocupar somente com aqueles que estão interessados na verdade. Amém? Compreenderam? Entenda que os escarnecedores sempre existirão e não tente ajudá-los. Pelo contrário, proteja a sua fé deles. Proteja a sua fé desses escárnios. Guarde a sua fé. E procure ajudar aqueles que são sinceros, que buscam a verdade. Concluindo então a folha aí agora. Sim, esta terra acabará em fogo. E o ser humano precisa encontrar um outro lugar para viver, de fato. Porque se a terra vai acabar, a gente precisa de um outro lugar. Mas este lugar não é Marte, e sim os novos céus e nova terra prometidas por Deus. A salvação eterna reservada para os que creram no Senhor Jesus e viveram suas vidas na obediência às suas palavras. O que acontecerá nesta terra desde agora até que ela acabe em chamas? Vamos descobrir nas próximas semanas ao desvendarmos o Apocalipse. Depois você lê essas passagens aí embaixo na sua Bíblia em casa. Amém? Domingo que vem nós vamos continuar com a segunda aula do Apocalipse. Com a segunda aula. E você que está interessado, então venha e traga a sua Bíblia. Eu quero convidar agora você que deseja esses novos céus e nova terra. Por favor, preste atenção. Você que tem sede de justiça. Justiça não no sentido de vingança, de que outros paguem pelos erros que fizeram. Justiça no sentido de uma vida correta. Você que olha para esse mundo e você às vezes tem nojo desse mundo. Você tem nojo. Você não vê a hora de ir embora. Você não vê a hora de Jesus voltar. Você não vê a hora de ir para habitar onde há a justiça, que são os novos céus e a nova terra. Você não vê a hora. Você tem sede disso. Mas saiba que para isso acontecer, primeiro você tem que viver na justiça aqui nesta terra. E aí é que está a prova da sua fé. A salvação depende de você viver uma vida justa aqui. Você ser justo aqui. Você abandonar o pecado aqui. Não adianta que você não vai para um lugar onde reina a justiça, se aqui na terra você viveu na injustiça. Você como um porco se sujou na lama e depois diz que quer a limpeza. Não. Se você quer a salvação, você tem que buscar a justiça. Como está escrito, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça. A sua justiça é você andar na limpeza, na santidade. Não é ser perfeito, porque Deus sabe que isso é impossível para nós. Mas é você saber, eu não vou viver na mentira, no engano. Eu não vou viver enganando, tirando proveito das outras pessoas, como as pessoas desse mundo fazem. Esse mundo está caminhando para o pior. Se você for fazer as coisas, se você for viver nesse mundo, como a maioria vive, sob a seguinte desculpa: ah, todo mundo faz. Mas bispo, todo mundo faz, todo mundo é assim. Se eu não fizer isso lá no meu trabalho, eu sou mandado embora. Se eu não fizer isso, eu não ganho dinheiro, bispo. Pois é, aí está o preço da sua salvação. Aí está o preço da sua fé verdadeira. É você perder às vezes aqui. Você vai perder aqui, mas você não vai comprometer a sua fé. Deu para entender? Então, este é o preço. Você tem que andar na justiça, na obediência. Não importa o que o mundo está fazendo, o que os outros fazem.
Você vai andar, você vai entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, que poucos andam, mas este é o caminho que vai levar à salvação. Porque o caminho que leva à perdição, Jesus disse, é largo, espaçoso, e a maioria vai por ele. Mas o caminho da salvação é apertado. É só para os que querem. Eu quero fazer uma oração agora por você que quer este caminho. Você que tem sede de justiça e quer passar a andar na justiça a partir de agora. Amém? Você que não tem certeza da sua salvação, se Jesus voltasse agora, se essa terra pegasse fogo agora, você não tem certeza que você estaria salvo. Eu quero orar por você. Venha aqui à frente se você deseja agora buscar a presença.